Bem, continuando a aula, a gente vai falar agora ainda sobre reprodução sexuada. Nós já vimos na outra aula agorinha que na reprodução sexuada tem que ter os gametas, o espermatozoide e o óvulo, é isso que caracteriza essa reprodução, espermatozoide e óvulo. E aí isso pode acontecer com nós, com a galinha, como eu mostrei com os peixes também se reproduzem de forma sexuada, tá? E aí eu disse que o espermatozoide e o óvulo na outra aula pode se encontrar dentro do corpo da fêmea ou fora do corpo da fêmea. Eu mostrei lá o caso do galo, da galinha e do peixe, certo? Como é que ocorre o desenvolvimento do embrião? Em alguns animais, eles podem acontecer, o embrião pode se desenvolver dentro do corpo da mãe, que é o nosso caso, por exemplo. A gente vai ver um pouco outros casos lá na frente. Ou ele também pode. Há casos em que o embrião vai se desenvolver fora do corpo da mãe, ele vai se desenvolver dentro de um ovo, que é o caso da galinha. Então, a gente vai ver essa questão de desenvolvimento de embrião no caso da reprodução sexuada. Então, a gente classifica animais ovíparos, aqueles animais que o óvulo se encontra com o espermatozoide, aí forma o zigoto, e o zigoto vai se desenvolver para formar o embrião e o filhotinho, né? Mas ele se desenvolve dentro de um ovo. Então, é o ovo que vai nutrir esse ser vivo. É o ovo, lá dentro do ovo, que tem todos os nutrientes para ele crescer forte, lindo e saudável. Então, para esses animais que se desenvolvem dentro de ovo, nós chamamos eles de animais ovíparos. Quem são? A galinha é um exemplo mais comum que nós conseguimos perceber no nosso dia a dia. Também a tartaruga. Na verdade, eu coloquei a tartaruga aqui, mas os exemplos mais comuns são os répteis, tartaruga, crocodilo, cobra, são todos répteis. E aqui o exemplo, eu coloquei aqui uma galinha, mas são as aves de um modo geral, os pássaros, todos se desenvolvem através de dentro do ovo. Então, animais ovíparos são os animais em que o embrião se desenvolve dentro do ovo. Então, lá no ovo tem todos os nutrientes que ele precisa para sobreviver. É tão interessante falar, gente, porque o ovo ele é bastante rígido, por ele não entra água, mas entra gás, entra e sai gás, ou seja, o ser vivo que está aqui dentro desse ovo, ele respira, porque por ele sai o gás carbônico e entra o gás oxigênio. Então, a passagem de gás, ela é totalmente permeável. A casca do ovo permite a passagem de gás, mas não permite a passagem de água. E o que nutre o ser vivo? O próprio ovo. Aqui dentro tem os nutrientes que vai nutrir ele para ele crescer até ele sair do ovo, né? E viver uma vida fora, né? Para comer outros nutrientes. Então, esses animais que o embrião se desenvolve dentro de ovo são chamados de ovíparos. Os animais, que é o nosso caso, que o embrião se desenvolve dentro do corpo da mãe, dentro de uma placenta, é a mãe que nutre esse ser vivo, ou melhor, a fêmea que nutre esse ser vivo. Esses animais são chamados de vivíparos. Então, não é o ovo que vai nutrir eles, não. É a mãe que vai dar nutrientes para esse ser vivo, para ele crescer, ele se desenvolver até o momento que ele puder nascer, no caso, né? E ficar fora do corpo da mãe para ser nutrido fora. Então, quem são esses animais? Eu coloquei aqui alguns exemplos de animais vivíparos, que é a mãe que vai nutrir. Olha aqui o nosso caso. O cordão umbilical que nutre o bebê. Vocês já viram aí por aí mulheres grávidas, né? Então, a gente sabe que tudo que a mãe come, já ouviu falar, tudo que a mãe come vai pro bebê, é exatamente isso, porque é a mãe que está nutrindo o bebê. Aí aqui eu coloquei outros casos de outros animais, né? O peixe-boi, que é daqui também da nossa região, a onça-pintada, a anta, são animais que também são chamados de animais vivíparos. Por que vivíparos, professora? Porque o embrião se desenvolve dentro do corpo da mãe e é a mãe que vai nutrir esse embrião. Ela que vai dar todos os alimentos que ele precisa para ele se desenvolver. Tá bom, pessoal? E existe uma terceira classificação que são animais, que é uma classificação chamada de animais ovovivíparos. Ovovivíparos. Mas que coisa estranha, né, professor? É uma mistura do ovíparo com vivíparo. É exatamente isso. Aqui o exemplo mais comum são os tubarões. Nesse caso aqui, o ovo, ele não sai do corpo da mãe. A mãe deixa, é como se ela tivesse aqui, ó, uma placenta um pouquinho fora, e esse ovo fica dentro do corpo da mãe
Não é a mãe que nutre o filhote. Todos os nutrientes que o filhote precisa está dentro do ovo. Mas por que, professora, que é chamado de ovo vivíparo? Porque ele fica dentro, o ovo fica dentro do corpo da mãe por conta de predadores, para proteger, digamos, os filhotes, para eles poderem avançarem, né? Porque tem animais que comem ovos, né? Para eles poderem ter a oportunidade de nascer e tentar viver na natureza. Então, ovovivíparos são aqueles animais que protegem, que o ovo fica dentro do corpo da mãe, mas o animal é nutrido pelo ovo e não pela mãe. Mas esse ovo não é colocado para fora, ou seja, como acontece com a galinha, que ela deixa o ovo lá e vai embora, né? Só fica chocando. Não, o ovo fica dentro do corpo da mãe. Aí eu coloquei aqui o caso de tubarões. É muito interessante o caso dos tubarões, gente, porque quando esses ovos eclodem, ainda dentro do corpo da mãe, muitas vezes os filhotes não saem ainda. Então, muitas vezes eles se alimentam pela placenta, onde está enrolada lá o ovo, ou eles comem os tubarões, digamos, irmãos, os filhotes que estão lá, que eclodiram também, para vocês verem, né, como é o mundo animal. Então, dentro aqui do corpo da mãe, dos tubarões, o ovo pode eclodir, o filhote nascer e, poxa, tá morto de fome, né? O que ele vai comer? Ele pode comer a placenta, onde ele estava envolvido, ou muitas vezes ele come o irmãozinho dele, o filhote lá. Isso é o mundo animal, né? Então, só para ficar bem claro, existem 3 classificações para o desenvolvimento do embrião, que é os animais ovíparos, que o embrião se desenvolve dentro de um ovo, e é o ovo que nutre ele. Os animais vivíparos, que o embrião se desenvolve dentro do corpo da mãe, e é a mãe que nutre. E os animais ovovivíparos, que o embrião se desenvolve dentro do ovo, é o ovo que nutre, mas esse ovo está dentro do corpo da mãe numa placenta. A mãe não nutre ele, ela só guarda o ovo lá dentro dela para que esse ovo não seja consumido por outros animais e eles não tenham oportunidade de ter nenhum filhote. Certo? Aqui a gente vai falar agora até aqui nós falamos de reprodução sexuada. Certo? Só para ficar claro, reprodução sexuada, pelo amor de Deus, é que tem os gametas, o óvulo e o espermatozoide. E na reprodução assexuada não tem gameta, não tem óvulo, não tem espermatozoide. Professora, se não tem óvulo, não tem espermatozoide, como é que vai nascer um outro ser vivo daí? A gente chama de clone natural. Porque o ser vivo que nasce, ele é geneticamente idêntico ao ser vivo que originou ele. A gente tem um exemplo aqui da reprodução assexuada, no caso a reprodução assexuada é chamada de clone natural, que não tem gametas. A gente chama o primeiro exemplo de brotamento, que acontece com os poríferos, as esponjas do mar. Então as esponjas, geralmente nasce um broto é um outro pedacinho, uma outra estrutura, e esse broto ele pode cair no solo e originar um novo ser vivo igualzinho ao ser anterior. Imagina aí como se fosse acontecer com a gente. Imagina o nosso braço. Imagina, cai teu braço cai no chão e do teu braço surge um outro ser igualzinho a você. É mais ou menos isso que acontece na reprodução assexuada com as esponjas. Nasce um pequeno broto, esse broto cai e origina um novo ser vivo. Para esse tipo de reprodução chamada de assexuada, porque não tem gameta, não tem óvulo, não tem espermatozoide, ela é chamada de brotamento, justamente porque nasce esse broto, certo? E um outro tipo de reprodução assexuada é chamada de regeneração de fragmentos ou fragmentação, que é o caso aqui da estrela do mar. A estrela do mar, digamos que ela perdeu uma aqui das estruturas dela. Essa estrutura que perdeu, ela pode conseguir originar outra no lugar dela. Imagina se a gente tivesse esse superpoder, gente. Perdeu um membro do nosso corpo e no lugar dele, do espaço vazio que sobrou lá, surgir um outro, se regenerar. A única estrutura do nosso corpo que tem essa característica é o nosso fígado. Se nós perdemos uma parte do nosso fígado, pequenos fragmentos, ele consegue se regenerar, ou seja, reformar lá aquela estrutura que nós perdemos, mas só é o fígado e mais nada. Aqui é o animal todinho, olha. A estrela do mar, ela pode regenerar, formar o outro braço aqui que ela perdeu, ou dependendo da região de onde saiu esse fragmento, esse novo fragmento pode formar
um novo ser vivo. Então, olha que interessante, na reprodução assexuada não tem gametas, ela pode ser chamada de reprodução por brotamento ou fragmentação. No brotamento a gente viu que nasce um broto, esse broto origina um novo ser vivo, ou por fragmentação, um fragmento pode originar um novo ser vivo, ou esse fragmento que o animal perdeu, ele pode recuperar ele e regenerar. Entendido? Então é isso. Reprodução sexuada, reprodução assexuada. Qual é das duas que envolve gametas? Sexuada. Qual é a que não envolve gameta? Assexuada. Vou fazer um outro vídeo para encerrar esse assunto de modo geral, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre a reprodução sexuada. Então a gente viu aqui que a assexuada, ela é o clone, porque ela é totalmente idêntica é um pedaço do meu corpo que originou outro igual. É um clone natural.